Olá pessoal, no vídeo de hoje pretendo falar um pouco sobre simbologia e marcações de aeroportos, né? Eu vou explicar por quê. Imagine você numa situação em que você é designado a atender uma aeronave numa área remota, né, na posição X, e que você tem que pegar uma viatura até esse local. Porém, você tem que atravessar diversas áreas do aeroporto, né, com diversas sinalizações, né, símbolos, e você vai passar por áreas em que você tem que ter a preocupação de não estar oferecendo risco, né, para pouso e decolagem das aeronaves ou até mesmo o taxiamento da aeronave. Você tem que saber identificar as marcações e simbologias que mostram a prioridade, né, entre veículos e viaturas, tá certo? E outros fatores que dependem do teu conhecimento, né, e da familiarização com a sua área de trabalho, que é o aeroporto, ok? Então, vamos aqui, eu vou dar aqui uma referência onde você pode consultar sobre esses símbolos e marcações e através da instrução suplementar da ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, sobre o número 153-109. Ok? Tem outra referência aqui de FAA, mas vamos nos ater à ANAC. Baseado nisso, esse conhecimento, né, na prática, você tem que estar sempre ligado com um órgão, né, para transitar nos pátios e tudo. Você tem que estar ligado a um órgão chamado SOC-MS, que é o Sistema de Orientação e Controle de Movimentação de Solo, né? Então, é um conjunto de ações, né, e de pessoas que fazem a coordenação exatamente de toda a movimentação no pátio dos aeroportos, ok? Então, eles se preocupam com essa movimentação no solo, e a torre de controle, né, seria o Centro de Controle de Tráfego Aéreo, vai em coordenação com esse órgão de solo, né, que faz o controle de solo. Eles vão, o torre de controle ele vai controlar a movimentação de taxiamento, pouso e decolagem das aeronaves. Ok? Então, você precisa estar muito atento e estar familiarizado com toda a simbologia de aeroporto para você não se colocar em risco e nem colocar outras pessoas em risco. Okay? Então, baseado nisso, antes de mais nada, para entendermos, né, o funcionamento do aeroporto, nós vamos entender as fases de operação. No nosso caso, né, eu vou focar a fase de pouso, que é o momento, tendo como referência somente no momento que ele toca o solo, né, a aeronave toca o solo, perde velocidade, né, a ponto do piloto ter, então, dirigir a aeronave, né, através do steering ou mesmo joystick em alguns casos. Okay. A partir daí, com essa redução de velocidade e o controle através de steering e joystick, ele vai entrar numa fase que a gente chama de taxi, que realmente ele vai estar dirigindo, taxiando, né, a aeronave e se encaminhando para o pátio de manobras do aeroporto. A partir daí, onde entra em ação, inclusive, os agentes para fazer o que a gente chama de marching, que é toda aquela sinalização para orientar o piloto
até o seu ponto de estacionamento. Logicamente, existe todo um plano já traçado e o piloto já tem consigo a informação de onde ele vai se dirigir, mas muitas das vezes ele precisa dessa orientação, né, visual através da sinalização. Em outros vídeos eu comentei que normalmente é feito por um agente da administração aeroportuária, mas é importante o mecânico estar ciente de como fazer essa sinalização, porque em muitos casos, né, ou até mesmo em alguns aeroportos, não existe esse agente. Então, e até mesmo uma questão de emergência, é importante você saber e tomar a ação de fazer essa orientação, ok? Temos aqui um exemplo de uma pista, né, com suas diversas simbologias, né? Você precisa, é importante você saber qual que é a pista de pouso e decolagem, qual que é a pista secundária, né, que é pista de taxiamento, pistas secundárias. Então observem que existe saber qual o significado de cada placa, que eles chamam de sinalização vertical, e cada marcação que simboliza, que eles chamam de sinalização horizontal, para poder orientar e tomar a decisão certa. No caso que eu dei, no exemplo que eu dei, de você estar num veículo sendo se dirigindo, né, para uma área remota onde você vai receber a aeronave. Uma outra situação que a gente pode mostrar é que, digamos que você tenha atendido uma aeronave com um problema, né, e você, após resolver um problema ou trocou uma unidade, você precisa fazer um pequeno teste nos motores, uma potência de motor, numa área remota. Então você vai solicitar à torre de controle e ao controle de solo, né, uma área para efetuar o teste. Digamos que você tem que cruzar, inclusive, pistas de pouso e decolagem e ir para uma área remota para testar os motores. É de extrema importância você saber exatamente como conduzir ou como, né, orientar o tratorista para levar essa aeronave até essa área, né? Por isso que nós estamos mostrando aqui alguns pontos sobre simbologia e marcação de aeroportos, ok? Outra coisa importante é termos noção assim, de como é feita a classificação dos aeroportos, né? Então aqui eu resolvi mostrar aqui essa tabela, né, que eu tirei também de uma instrução suplementar da ANAC, que vem dizendo assim, ó, tipo de uso, né, do aeroporto, uso público, privado, né? Aí, e você tem código de referência de classificação do aeroporto, né, de acordo com o comprimento da pista e de acordo com a largura da pista. Você tem uma classificação aqui, ó, de 1 até 4 e de A até E, né? Então muitas das vezes é essa combinação, digamos assim, que o aeroporto é classificado como 1A, ele vai ter 800 metros de comprimento, ou menos de 800 metros, e uma largura, né, de 18 a 23 ou 30 metros, né, de largura. E por aí vai. Tipo de operação. Esse aeroporto ele vai estar capacitado a receber o piloto fazer pousos somente visual ou por instrumento. Se for por instrumento, são instrumentos de precisão ou
só mesmo aquela indicação, né, que precise de uma atenção maior do piloto, né? Que existe categorias de pouso que realmente o automatismo é tão grande que o piloto basicamente não faz nada. Então, também está envolvido na classificação do aeroporto. Muito bem. Temos aqui o exemplo de uma pista de pouso, correto? E que nós vamos comentar sobre todas essas simbologias. Adiantando aqui de antemão, esta seta é para indicar ao piloto de que, apesar de que a pista começar aqui, só é considerada como cabeceira a partir, né? Ou seja, a cabeceira foi deslocada para este ponto. E muitas das vezes isso acontece por obstáculos que tenham sido colocados, né, no começo da pista. Por exemplo, algo que interfira na rampa de pouso, né, da pista ou decolagem. Construções de edifícios, né, ou coisas do gênero que afetam a segurança do pouso. Então eles deslocam esse ponto, né, essa cabeceira da pista. Falando em cabeceira, né, e na pista como um todo, nós vamos observar aqui faixas pintadas ao longo da pista, e essas faixas têm um propósito, né? O número de pares de faixa vai indicar aqui o comprimento da pista, tá? Então, por exemplo, a partir desse ponto de toque da pista até a sua extensão por completo, quando tem 6 pares, significa que a pista tem 2.400 metros, ou acima de 2.400 metros. Ok? Quando, por exemplo, aqui já aparecem 3 faixas, né? Então, 3 pares, desculpa. 3 pares, deste ponto até o final da cabeceira, ele vai ter de 1.200 a 1.499 metros. Né? Quando aparecer aqui 2 faixas, vai indicar ao piloto que ele tem mais 900 a 1.199 metros à frente. Legal? Então assim ele vai tendo uma noção do quanto de pista ele tem à frente. Muito bem. Vamos conhecer então esta marcação da pista de pouso e decolagem. Eu já falei sobre as faixas aqui, né? Essas faixas, inclusive, elas definem a largura da pista, ok? Este número aqui, por exemplo, 28, né? O que ele vem a ser? Ele vai mostrar o rumo, né? É uma orientação referente à bússola, ao norte magnético. Mas de que forma? Vou mostrar aqui alguns exemplos que eu até pesquisei. Ele mostra aqui, ó, um exemplo. O número 28 indica ao piloto em aproximação que a cabeceira da pista está a 280 graus do norte magnético, né? Que no caso, aqui é o norte magnético de uma bússola. Então ele está, no nosso exemplo, a 280 graus, que seria aqui. Ok? Vamos continuar. Por convenção, a numeração da pista é composta por apenas 2 dígitos, por isso que ele botou lá 28. A regra é tirar o último dígito e, se este for maior que 5, arredondar a dezena para cima. Aí no exemplo aqui, ó, por exemplo, 276 graus, né, referente em relação ao norte magnético, passa a ser 280.
ele tira o 6 e joga, né, vai para a dezena superior, no caso 80. Então, 276 ele vai ser representado também como 280 graus. E no caso aqui, na pista vai ser pintado somente os dois primeiros dígitos, 28. Se ele for 275, né, ou menos 274, cai o 5 e o 4 e vai ficar somente o 270, que por sua vez vai ser pintado lá 27, aí não 28. Ele vem dizendo também, para números pequenos, né, abaixo de uma centena, ele deu o exemplo de 92 graus, cai o 2, né, fica o 9. E adiciona-se o 0 na frente do 9. Então, a cabeceira vai ser pintada lá 09, que representa 90 graus. Ok? Outra coisa importante nesse exemplo aqui. Digamos que nessa área da cabeceira da pista, né, digamos que o avião esteja se aproximando por aqui. Aqui seja... imagine isso aqui como uma cabeceira, como uma pista. A cabeceira da pista vai estar pintada aqui o número 16, que é para indicar qual é o rumo que a aeronave está indo. Tá? O 160 está aqui. Então, ao invés de ser pintado nesta cabeceira, ela vai ser pintado nesta daqui, que é o sentido que a aeronave vai correr. Ok? Então, isso também é importante visualizar. No nosso exemplo aqui, o 28, ele está mostrando que a aeronave está correndo, né, rumo à posição 280 graus em relação ao norte magnético. Ok? Continuando então a nossa visualização da pista, falamos aqui das faixas, né, da cabeceira. Falamos desse número aqui, o que representa. Essa faixa do meio tracejada é o que vai dar orientação ao piloto para seguir, né, para centralizar a aeronave em relação à pista. Essas faixas do canto para delinear a largura da pista. Ok? Falamos sobre esses números de faixa, os pares das faixas, que vão indicar o quanto de pista você tem à frente. E assim, vamos ter aqui esses dois retângulos maiores aqui, né? Observe aqui que toda essa área da cabeceira até aqui são áreas que determinadas para o toque, né, da aeronave. Sendo que esse retângulo maior, ele dá o nome de... Só um minuto. Ponto de visada, né? Os retângulos representam o local ideal para o toque no momento do pouso. Então o piloto, de certa forma, ele vai tocar nestes dois retângulos aqui. É nesta área aqui onde tem esses dois retângulos. Ok? Muito legal. O que nós podemos comentar mais? Linhas tracejadas. Não, já falei sobre isso. A seta também, no início da figura, eu mostrei, né, que representa o deslocamento do ponto da cabeceira, né? Ou seja, a cabeceira não está coincidindo com o início da pista, mas ela foi deslocada
em função de obstáculos, né, que possam vir interferir na rampa de descida. Até dei aqui exemplo de edifícios, galpões ou morro também. Pois bem, temos aqui na faixa amarela, isso aqui simboliza, né, uma faixa contínua ou tracejada, simboliza uma orientação para o piloto para entrada e saída das pistas de pouso e decolagem e indo para a pista que a gente chama de táxi, tá? Onde ele vai realmente ser conduzido até o pátio de manobra dos aeroportos. Okay? Então você observa aqui que o piloto tem que seguir, né, a estas orientações de acordo com o gate, né, o finger que ele seja orientado ou tenha sido determinado para que ele estacione. Muito bem. E além dessas marcações, nós temos no aeroporto, né, toda indicação através de luzes, né? Por exemplo, essas 4 luzes aqui, nessa foto a gente pode visualizar, vai ver um pousando e as 4 luzes à esquerda da pista. São 4 luzes vermelhas a princípio, mas elas têm uma importância grande até. Quando o avião está em aproximação, está na rampa de descida, o piloto vai ter uma orientação, né, se ele está na rampa ideal, se está acima da rampa ou abaixo. De que forma? São 4 luzes vermelhas. Se o piloto enxergar 2 luzes vermelhas acesas e 2 apagadas, significa que ele está na rampa ideal. Tá? Se ele enxergar 4 lâmpadas vermelhas, ele está acima do ideal. Ok? E se enxergar 4 brancas, ele está abaixo do ideal. Ok? Muito bem. Desculpa, eu falei, mas depois eu fiquei na dúvida. Aqui, ó. No caso de 4 estarem vermelhas, o piloto está se aproximando muito baixo. Isso aí. Então é ao contrário do que eu falei. 4 luzes brancas significa que ele está muito alto. Então, assim, o ideal seria ele observar das 4 lâmpadas, 2 vermelhas acesas e 2 apagadas. Tá? Então, seria a rampa ideal. Aqui nós temos a foto de como funciona esse tipo de lâmpada, né? Aqui vermelho, aqui branca, e aqui no meio ela estaria simbolizando a lâmpada apagada. Ok? Se tratando ainda de marcações por luzes, deixa eu ver se eu amplio aqui. Nós vamos visualizar aqui neste mapa luzes azuis, né, na lateral, que vão dar orientação não mais da pista de pouso e decolagem, que vai estar aqui a cor branca, mas vão estar sinalizando a pista de taxiamento. Ok? Então, luzes azuis nas suas bordas e luzes verdes para centralizar, né? Seria o eixo onde o piloto tem que seguir e centralizar a aeronave em relação à pista. Ok? Luzes vermelhas são nesses pontos. Opa! Deixa eu ver se consigo num tamanho legal. Luzes vermelhas seriam nesse ponto aqui de ponto que chamado ponto de espera, ou seja, onde você tem que parar e observar
ou aguardar liberação para você seguir até a entrada da pista de pouso e decolagem, ok? Então essas luzes vermelhas vão ser postas aqui, tá? Nos pontos de espera. Muito bem. Outra coisa também em relação à iluminação é que essa fileira de luzes verdes, né, na pista de pouso e decolagem significa o início da pista. E no final, aqui no número 11, ele vai indicar o fim da pista, ok? Então temos aí esse simbolismo, né, das luzes. Outra coisa importante, ainda na pista de pouso e decolagem, que à noite você vai ter luzes para orientar a centralização da aeronave em relação à pista e a faixa, né, do toque, ou seja, de toque do avião durante o pouso. Então, onde tem aquelas faixas, né, 3 faixas, 2 faixas, ele vai ter também essa faixa iluminada aqui. Então, este comprimento aqui seria usado como orientação para a área de toque do avião durante o pouso. Muito bem. Temos também outros símbolos, né, que são aquelas luzes correndo antes da cabeceira, né, para também dar uma orientação no sentido de pouso da pista, ok? Placas verticais. Neste exemplo aqui nós temos a placa preta com cores amarelas, representa o local onde você está, ou seja, você está na via, né, identificada como a letra Z, né, Zulu. Aqui vai te dar um ponto de interseção que vai te orientar, te indicar que você está entrando numa pista de pouso e decolagem, e ele te diz que no sentido você vai estar indo para a cabeceira número 12, ou que corresponde a 120 graus, né, em relação ao norte magnético, e a outra cabeceira, no outro sentido, você vai estar seguindo para a cabeceira número 30, ou seja, 300 graus. Okay? Esta outra placa, ela vai te indicar, orientar assim, se você quiser pegar a via Mike, né, 2340, que é uma via de taxiamento, você pega a via, aí ele vai indicar com a seta o sentido da via que você deseja. Ok. Outro exemplo nós temos de marcação. Nesse caso aqui, nós temos os dois tipos de marcação representados aqui. Um é marcação vertical, que são as placas, e aqui é a marcação horizontal, que são as faixas pintadas. Interessante nesse exemplo é que as duas faixas aqui representam assim, para você parar, né, antes de sair da pista de táxi e entrar na pista de pouso e decolagem. Sendo que uma está mais distante do que a outra, por quê? Porque dependendo do aeroporto, você tem esta defasagem, essa diferença. E isso está atrelado ao que a gente chama de categoria de pouso. Nos aeroportos equipados com instrumentos, né, de precisão,
no caso aqui categoria 2, categoria 1 de pouso, e você vai estar, esse aeroporto vai estar utilizando equipamentos no sistema ILS, né? Que é um sistema que orienta, né, através de sinais de rádio e através de instrumentos, a aeronave a atingir a rampa ideal. Então, por exemplo, aí ele pede para a aeronave que esteja, né, no aguarde ficar um pouco mais afastada para não dar interferência nessa sinalização emitida pelos equipamentos de ILS. Ok? Já essa faixa já tem, são para aeroportos que não necessita desse cuidado. Ok? Então tem diferença aqui, ó. Por isso que eles botam aqui como padrão A, padrão B, e nos aeroportos que não tem, inclusive essa grande movimentação e esse cuidado que você depende de uma autorização da torre, esse símbolo aqui do padrão C é só para alertar assim, que você só pode, mas tem que observar, né, a aproximação de outra aeronave. Ok? Então são símbolos que vão estar descritos aí ao longo da pista, principalmente nessas interseções entre pista de táxi e pista de pouso e decolagem. Aqui na foto aparece um exemplo, ó, dessa faixa aqui. Nesse caso aqui é o padrão A, né? Ou seja, não dá interferência de equipamentos de ILS. Outro exemplo aqui de placas verticais. Lembrando que a parte preta com letras amarelas é o que representa o local onde você está. No nosso caso aqui, você está numa via que é chamada de B4. Nós vamos ver mais à frente essas designações. E aqui o sentido da cabeceira que você está indo, né? Essa outra placa aqui em amarela, ele vai te conduzir, ó, se você quer ir para a pista B3, siga reto. Se quiser ir para a pista E, né, ou você pode ir no sentido ou no outro sentido. Isso aqui você vai visualizar melhor quando pegar o diagrama geral. Este símbolo aqui representa a área que você não pode ultrapassar. É uma área restrita. Muito bem. Outras marcações que você pode encontrar, que já vimos até, é definindo as cabeceiras da pista, um sentido da cabeceira e outro sentido da outra cabeceira. Define também que aquela área possui equipamentos ILS, Initial Localize System, né? Acho que é isso. Agora fugiu, engraçado que fugiu o nome do sistema. Mas é basicamente isso. Esse sistema aqui ele vai orientar, através de sinais de rádio, a rampa ideal para a aproximação da aeronave até o toque no solo. Esta marcação vai definir qual cabeceira está, né, para pouso e decolagem, né, aproximação de departure, e isso daqui vai definir que a cabeceira número 15, né, está equipada, está preparada para pousos de categoria 2 e 3, né, que são categorias que permitem uma aproximação com um nível de confiabilidade por instrumentos muito grande. E aqui é para esperar, ou não ultrapasse. Muito bem.
temos aqui um exemplo de uma pista de táxi, né? Observe aqui, ó, a linha amarela contínua e as bordas também para definir a largura da pista e orientar a aeronave a passar por aqui. Ela está definida, seria a via, né? E cruzando essa pista de táxi, nós temos aqui uma via, né, uma rua, digamos assim, para veículos de apoio. Que seria um exemplo, no exemplo que eu dei, seria uma das vias utilizadas, né, para chegar à posição solicitada para atendimento da aeronave. Observe então que vai ter uma faixa de pare para te orientar que a aeronave tem prioridade, né, e que você deve, antes de ultrapassar, observar bem, né, se está vindo alguma aeronave ou não. Nós vamos encontrar placas de pare e em determinadas situações você vai ter isso daqui agregado à placa. Contate a torre, a tower, ok? Neste contexto, você só pode ultrapassar, só pode cruzar a pista de taxiamento se você estiver, né, em contato com o SOC-MS, que é aquele sistema de controle de movimentação de solo, e também com a torre de controle, ok? Então a torre vai te liberar, né? Ó, não tem aeronave alguma, pode ultrapassar, mas não nesses termos. Eu vou inclusive falar sobre os termos, a fraseologia utilizada para a comunicação com a torre. Vou dar alguns exemplos. E aqui também simboliza a preferência, dê preferência. Muito bem. Falando em fraseologia, né, eu peguei aqui um exemplo para dar uma noção da importância de saber se comunicar, né, com a torre de controle. Inclusive, eu conheci um colega de trabalho que ele, por inexperiência, ele foi conduzir a aeronave, né, do aeroporto até a área de manutenção. E ele pediu autorização à torre por reboque e chegou a determinada distância que ele tinha que cruzar uma via de acesso, né, que era uma ponte basicamente. Ele pediu autorização à torre e falou que... Aí a torre perguntou qual era a localização dele, porque eles não estavam vendo no visual. Aí ele falou, eu estou aqui na ponte. Você não está vendo? Você é novo na torre de controle? Tem alguém mais experiente para falar comigo? Aí a torre perguntou qual era a frequência de rádio que ele estava utilizando. É aí que ele percebeu que ele estava com uma frequência de um outro aeroporto, né, e estava passando as informações erradas para a torre de controle. Então são coisas assim importantes a serem observadas, né? Tem que se ter um cuidado e tem que se ter cursos, tem que ter práticas para fazer esse tipo de comunicação, porque você pode gerar um caos, né? Gerar até uma condição insegura para o tráfego aéreo, okay? Porque todas as aeronaves estão te ouvindo, ok? Então aqui vou dar um exemplo aqui. Os motoristas devem sempre proceder assim em toda a comunicação com o órgão ATS, né? Que é esse aí o sistema de controle de tráfego aéreo.
e se certificar de que sua mensagem foi recebida. Abaixo são listados exemplos de transmissões típicas entre veículo e órgão ATC, né, que é o controle de tráfego aéreo. Ok? Ele deu um exemplo aqui. O motorista está numa situação daquela em que ele está na guarda e ele se comunica, né, via rádio. Com certeza a viatura vai ter equipamentos de comunicação e ele vai procurar, logicamente, estar informado da frequência daquele aeroporto em que ele trabalha, né? Tanto da torre de controle quanto do SOC-MS, que é o sistema de monitoramento de movimentação, né, do pátio. Muito bem, aí o motorista vai falar assim, torre, solo, aí ele vai falar o nome do aeroporto, vamos lá, solo Galeão, né? Operações 2, então ele vai se identificar. Aqui no exemplo ele é da área de operações 2, é um setor lá que ele se identificou. Aí a torre vai responder, operações 2, vai chamar por ele. Torre Solo Galeão. Aí vem a nota. A resposta à chamada inicial, contendo indicativo de chamada do veículo, seguindo no nome do órgão, né, ATS, no caso Solo Galeão, é considerada como um convite para que o veículo em questão dê continuidade à sua mensagem. E é também uma forma de confirmação de que a torre, né, está falando com aquele veículo. Então, primeiro o veículo chama torre, né, Solo Galeão, operações. Operações, no caso, ele está se identificando. Aí a torre responde, operações, aí está chamando o cara. Torre Solo Galeão, né? Normalmente vem assim, na escuta, ou prossiga, ou algo parecido. Okay? Na continuação da conversa, ele fala assim, Solo Galeão, né? Operações 2, na Charlie. Charlie seria uma das pistas com a letra C. Solicita autorização para cruzar a pista 30, né, que seria uma das taxiway. Né? Aí o motorista vai falar, Solo Galeão, operações 2, na Alfa, solicito autorização para ingresso na pista 19 Romeo, para inspeção das luzes. Então aqui dá a entender que são aquelas viaturas da própria administração aeroportuária que fazem aquelas rotinas antes de pouso e decolagem, né? Ok? Então esse exemplo aqui é só para ilustrar que você tem uma fraseologia e tem que respeitar essa fraseologia e sempre ter o feedback das informações. Aí vem aqui uma nota importante. Se o controlador estiver muito ocupado, o controlador da torre, para dar as instruções, geralmente ele responde aguarde. Quando ele fala aguarde, aguarde mesmo. Ou ele fala mantenha-se na escuta. O que significa que o motorista deve esperar até o controlador que o controlador retorne a comunicação. Então, você fica aguardando. Caso não haja resposta do órgão, ATS, né, a torre, a primeira chamada, no caso, o motorista deve aguardar algum tempo para repeti-la. Né? Se você achar que você já esperou um bom tempo, né, quer saber se realmente ele ainda está na escuta, aí você repete a solicitação. Neste tempo, o motorista não deve prosseguir até que a permissão seja dada. Então você aguarda, tenta se comunicar outra vez, mas não entre naquela assim, tá demorando muito, eu vou seguir. Ou ele esqueceu, e seguir. Não faça isso.
Você só pode cruzar a partir do momento que a torre autorizar, ok? Temos aqui, continuando ainda na simbologia de pista, um exemplo de quando o avião sai da taxiway, da pista de táxi, né, seguindo a marcação, ó, amarela e depois tracejada, ele sai da pista de táxi e vai para o pátio de manobra do aeroporto. Né? Nesse pátio daqui, nesse movimento, é basicamente onde se inicia o trabalho de assistência ao piloto, no caso marcha, né? Feito por um agente do aeroporto ou pelos mecânicos, ok? No final aqui, né, na parada, na marcação onde o avião deve parar, nós temos exemplos aqui que o mecânico ele tem que observar, ó, para cada tamanho de aeronave, né, existe uma marcação. Se a aeronave for maior ou menor, aqui no caso, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Um A321, A300, acho que sim. E aqui um Boeing 787. São aeronaves grandes ou pequenas. E por que é importante você observar e respeitar essa marcação de acordo com a aeronave que você está conduzindo? Porque no entorno, essa distância também é medida e é respeitada por outras aeronaves. Ok? Então é importante, no momento de orientar, você fazer com que o piloto pare na faixa apropriada. Orientações de marcha aqui, eu fiz um pequeno exemplo, né, de como atua o mecânico ou o agente do aeroporto em relação à aeronave. Vamos ver aqui. Aqui nós observamos o momento do pouso da aeronave. Tá? Aí ele vai sair na pista de decolagem e já vai pegar a taxiway. Tá? E vai seguindo essa linha amarela até a pista, até o que eles chamam de área de pátio. Até aqui. E observe que cada taxiway tem a sua identificação. Aqui, ó. E cada trecho desse, por exemplo, aqui é B3, aqui é B2, aqui é B1. Tá? Então, cada trecho em que haja uma interseção, ele está sinalizado de alguma forma. Aqui, como é a faixa contínua, ele botou como C e por aí vai. Ou seja, nesse caso, cada mecânico vai buscar informação junto ao aeroporto e de um layout do aeroporto, para ele conhecer a área e conhecer as marcações do seu aeroporto. Tá? Observe aqui que tem sempre, ó, sinais e placas orientando para... se for para cá, você vai pegar a Eco. Se for direto, você vai pegar a Bravo 3. Tá? Ou 3. Ok? Muito bem. Observe aqui que no momento em que a aeronave, né, for pegar a taxiway, né, ou que o mecânico visualizar esta manobra da aeronave, ele já vai se posicionar. Aqui é o ponto que o piloto tem que botar o avião. O mecânico vai se posicionar aqui e já vai fazer o movimento de levantar ou a raquete ou a lanterna, né? E já vai sinalizar para o piloto a posição, o auxílio que você vai estar dando a ele.
Já fizemos um vídeo básico assim de movimentos e o que representa cada movimento, né? Que pode ser também consultado. Já aqui, ó, observe, ele agora vai orientar o piloto, né, a fazer a curva para a esquerda. Lembrando que o mecânico está de frente para o piloto, mas o piloto ele vai ser orientado, né, no sentido como se estivesse olhando nessa mesma posição, né? Aqui, esse movimento com o braço esquerdo, né, vai estar vai indicando ao piloto, né, aqui que ele tem que virar para a esquerda. Apesar de você estar esticando o seu braço direito, como o piloto está olhando para a sua frente, isso daqui é a esquerda do piloto. Então ele sabe que ele tem que fazer a curva à esquerda. Então ele vai fazendo, e vai seguindo aquela que ele chama aqui até de pera, né? Que é essa curvatura aqui, que às vezes tem até nos dois sentidos, né? Que aí o piloto vai tentando jogar. Uma coisa importante, até nessa figura eu posso aproveitar, né? Que é bom treinar o marching, até com uma pessoa mais antiga, que você tem que saber o momento exato de fazer o piloto fazer a curva, senão ele pode fazer a curva muito cedo e depois ter um trabalho para achar, né, a faixa amarela outra vez. Então, por exemplo, aviões grandes, você tem que esperar ele passar um pouco do ponto de interseção para começar a sinalizar para ele fazer a curva. Que aí ele pega mais ou menos o centro da aeronave e quando ele fizer a curva ele já vem basicamente na linha reta ao ponto de estacionamento. Continuando então, aqui ele já está seguindo e neste momento você já vai fazer a simbologia para ele reduzir a velocidade. Vir na aproximação já reduzindo a velocidade. Tá? Ah, desculpa. Peraí. Não, esse aqui não. Esse daqui é para ele seguir em frente. Cadê? Peraí, gente. Aqui. Esse aqui é para ele seguir em frente. E esse aqui é para reduzir. Tá? Então, como é que fica a aeronave? Ela está se aproximando. Já. E aqui é a marcação final. Tá? Então, ele vai fazendo, vai reduzindo. Né? Primeiro você faz assim, para ele seguir em frente, seguir reto. Depois você vai mandando ele reduzir. Depois... Peraí. Eita fé. Não estamos nos entendendo hoje. Neste movimento, você já vai fazer quando ele chegar no ponto da marcação final, você vai fazer um movimento para ele parar a aeronave. Em seguida, vai fazer com a mão, né, para ele acionar os freios. Tá? O avião está parado lá. Aqui na posição de parada. O próximo movimento é para ele cortar os motores. Tá? Ok. E em seguida você vai dar a confirmação para o piloto de que o mecânico calçou, né, a aeronave. A aeronave está calçada. Ok? Muito bem. Então, com isto, nós fizemos uma pequena demonstração, uma familiarização com a simbologia de um aeroporto e a importância, né, de você
ter esse conhecimento e praticar, né? Se você ainda não buscou se ambientar, né, com toda essa simbologia do aeroporto que você trabalha, pratique isso, busque cada informação, cada detalhe de símbolos e marcações no seu aeroporto, que isso daí é importante, saber e ter a noção. Imagine uma situação de travessia, como eu havia dito, de uma pista dessa de pouso e decolagem. É importante você saber aonde parar e o que tem que fazer, né? Em determinadas situações tem que solicitar a autorização da torre. Ok? Muito bem. E por isso, com isso, eu espero ter ajudado mais uma vez aos nossos colegas de profissão, né? E aqueles também apaixonados pela aviação. Também é um prazer também contribuir de alguma forma com estas informações e com essas pesquisas que estamos fazendo. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.